Olá, bem-vindos a mais uma exploração a fundo. Hoje vamos viajar um bocadinho até ao norte de Tóquio. Vamos seguir a linha Nippori-Toneri. Ah, essa linha é relativamente recente, não é? Exato. Muita gente passa pela estação de Toneri, ou então vai mesmo até ao fim da linha, Minudai Shinsui Koen. Mas alguém já parou para pensar no que significa Toneri? É um nome curioso, sem dúvida. Chaton. Pois é, para a maioria das pessoas é só, pronto, uma paragem no mapa do comboio. Só que as fontes que andamos a ver, e temos aqui uma mistura interessante, hein? História local, lendas, coisas sobre parques, até notícias, sugerem que há muito mais escondido. Uhum. Camadas de história, provavelmente. Precisamente. Portanto, a nossa missão hoje é essa. Vamos tentar desenterrar essas histórias, os segredos mais bem guardados de Toneri. Ver o que está por detrás deste nome que, à primeira vista, parece simples. Estão prontos? Vamos a isso. Ok, então, comecemos pelo princípio. O nome Toneri é mesmo invulgar e as fontes, lá está, apontam para várias explicações. O que é logo um bom sinal de que há história para contar. Exato. A palavra em si, Toneri, no Japão antigo, significava tipo um oficial de baixo escalão, alguém que serviu o imperador, a corte. Sim, ou na China antiga podia ser um guarda, um servo, um termo ligado ao serviço, digamos. Certo. Mas como é que isto vem parar a Adachi, lá no norte de Tóquio? É aí que as teorias começam a divergir, não é? É. E, quer dizer, é fascinante ver as possibilidades. Uma das mais populares, talvez a mais romântica, liga o nome ao príncipe Shotoko. Ah, essa é clássica. A do príncipe que andava a viajar disfarçado. Exatamente. Incógnito, pelo leste do Japão. E supostamente um aldeão dali, um tal Toneri, foi o único a reconhecê-lo. Apesar das roupas simples, não é? E como recompensa, o príncipe deu o nome do aldeão à aldeia. É uma história bonita. E está muito ligada a um templo, o Genshoji. Sem dúvida. Dá logo um certo prestígio à zona associar-se a uma figura tão importante. Mas pronto, é uma lenda. Há outras hipóteses? Sim, eu li sobre outras mais terra a terra, talvez, ligadas ao poder local. Pois. Uma delas aponta para o período Sengoku, a era das guerras civis. Fala-se num clã guerreiro, os Toneri, que teriam tido ali um castelo. O Shanit Jokaku. Toneri Jokaku. Um castelo. Isso já é outra conversa. Interessante. E havia mais. Certo, acho que li qualquer coisa sobre geografia ou língua. Sim, sim. Há teorias que tentam explicar pela geografia ou pela própria evolução da língua. Uma sugere que vem de Tone, que seria terra pedregosa, mais Iri, que significa vale. Ok, Tone Iri. Toneri. Faz algum sentido fonético. Ou então, outra hipótese ainda mais antiga, talvez ligada à língua Ainu, uma combinação de Tone, lago, e Ri, terreno alto. Tantas opções. E o ponto aqui, quer dizer, não é tanto descobrir qual é a verdadeira. Talvez nunca saibamos. O mais interessante é ver como o nome de um lugar pode acumular estas camadas todas. É verdade. Reflete mudanças culturais, tentativas Exato, de se ligar a figuras importantes ou simplesmente a memória de quem lá viveu, a própria língua a mudar. É a história viva no nome. Faz todo o sentido. Então, vamos pegar nessa lenda do príncipe Shotoku. Parece ser a mais antiga e tem essa ligação forte ao templo Genshoji, em Iriam. Certo. As fontes dizem que o templo até guarda um documento, o Taishidon Engi, que conta a história toda. Exatamente. E a coisa fica ainda mais interessante, porque, segundo a tradição, o fundador do templo, um monge chamado Gensho Shonen, seria descendente de um emissário do próprio príncipe. A sério? Quer dizer, tentaram mesmo solidificar essa ligação? Claro, associar um templo ou uma região a alguém como o príncipe Shotoku era uma forma incrível de ganhar legitimidade, importância, quase como publicidade espiritual na altura. E o mais incrível é que não é só uma história antiga num papel, ela continua viva. As fontes falam de um ritual, o Taishiko, Ah, sim? celebrado regularmente. 3 vezes por ano. Janeiro, maio e setembro, nas datas ligadas à morte do príncipe. É um exemplo fantástico de como estas histórias se mantêm através das práticas da comunidade. Sem dúvida. Esses rituais funcionam como âncoras da memória. Mantêm a ligação ao passado bem presente. Para quem visita a área, o templo Genshoji deve ser mesmo um desses achados, um segredo cheio de história, não é?
Certamente. É o tipo de local que dá outra profundidade a uma visita. Para além do óbvio. E por falar em locais mais óbvios, mas que também escondem segredos, temos o Parque Toneri. Ah, o grande parque. É um espaço enorme, muito conhecido ali na zona. Muito verde, um lago, desporto, sítios para as crianças. Li até que há um parque ali ao lado, o Toneri Ikiki, que tem um escorrega gigante em forma de Oni, um demónio vermelho. Sim, esse escorrega é famoso. Deve fazer as delícias da miudagem. Imagino que sim. E o parque em si também tem eventos, não é? Li num blog sobre o Hana to Hikari no Movement. Sim, parece ser um evento sazonal importante. Com flores, as nemofilas azuis na primavera e depois iluminações à noite. Exato. E falavam até de comida temática, tipo Nemofila Soda. Claramente querem atrair visitantes. É uma forma de dinamizar o espaço, claro. Mas Mas este parque moderno e cheio de vida tem um passado bem diferente. É aqui que a história dá uma volta inesperada, não é? é mesmo aqui. Por baixo da relva e das áreas de piquenique esteve o castelo de Toneri, aquele Toneri Jokaku que falamos a propósito do nome. O tal castelo do clã Toneri, Mesmo ali. mesmo ali. E as fontes indicam que não era uma fortificação qualquer. Fazia parte de um sistema de defesa mais alargado, ligado ao castelo de Edo. A sério? Um posto avançado para defender Edo, aqui tão a norte. Isso é surpreendente. E quem era o senhor do castelo? Lembras-te o nome? Era um guerreiro chamado Toneri Renta Sayemon Tsunetada. Estava ligado ao clã Hojo, que dominava esta região na altura. E o que lhe aconteceu? Bem, a história dele acaba em batalha. Morreu a lutar na Segunda Batalha de Konodai. Um fim heróico para a época. Uau! Que contraste! De fortaleza e campo de batalha para um parque com flores azuis e escorregas de demónios. Incrível! É uma transformação em tanto. E mesmo a história mais recente do parque não foi linear. Ah, pois não. As fontes contam que o plano original é de 1940. Era para ser uma área de verde de prevenção de desastres. Mas depois veio a guerra e virou terreno agrícola. Aconteceu muito isso, não foi? Sim, e depois da guerra, com reforma agrária, os terrenos foram distribuídos. O governo teve depois de os comprar de volta aos agricultores, o que demorou imenso tempo e foi complicado. Só abriu, e parcialmente, em 1981. Que complicação! Portanto, o parque que vemos hoje é resultado de muitas vidas diferentes. Militar, agrícola, social. Exatamente. É uma joia com muitas facetas, muito mais do que aparenta à superfície. Um verdadeiro achado histórico para quem se der ao trabalho de procurar. Continuamos a puxar fios históricos. E chegamos a outra lenda, desta vez um pouco mais sombria, ligada a um rio, o rio Kenaga. Ah, o Kenaga! O rio que faz fronteira entre Adachi, em Tóquio, e a prefeitura de Saitama. Sim, essa lenda é conhecida. A da princesa Kenaga, não é? Conta lá. É uma história trágica, como muitas associadas a rios e fronteiras. Disse que a Kenaga Ime era uma princesa muito bonita, de Shinsato, que é do lado de Saitama. Casou para Toneri. E o casamento correu mal. Correu muito mal. Há versões que culpam a sogra, outras falam só de infelicidade. O facto é que ela, desesperada, se atirou ao rio. Que horror! E a história não acaba aí, pois não? Não. O marido, destroçado, seguiu-a. Suicidou-se também no rio. E a lenda diz que os longos cabelos negros dela ficaram a flutuar na água, e daí veio o nome do rio, Kenaga, cabelo comprido. Arrepiante. É mesmo uma história triste. É, e como acontece muitas vezes nestes casos, a comunidade tentou lidar com a tragédia. Ergueu santuários para apaziguar os espíritos. Sim, li sobre isso. Um em cada margem, certo? Exatamente. O Santuário Sua de Toneri, do lado da Adachi, virado à nascente, e o Santuário Kenaga, em Saitama, virado a poente. E dizem que eles se olham um ao outro por cima do rio. Que imagem tão poética e triste ao mesmo tempo. Simboliza essa ligação trágica através da fronteira natural que é o rio, e há ainda uma pequena história no Santuário Sua que reforça a ideia de separação. Qual? A dos cedros casal, os Myoto-suji. Eram duas árvores que cresceram juntas, como um casal. Mas depois, na era Edo, construíram um canal que passou mesmo entre elas. Oh não! Separou-as. Separou-as? E pouco tempo depois, as duas árvores secaram. Parece que a tragédia da princesa e do marido ecoou até na natureza. Que pormenor incrível! E mencionaste antes que o santuário Suá tem esculturas interessantes. Foi construído em 1836, disseste? Exato. Tenputsaban.
E sim, as esculturas são consideradas propriedade cultural registrada de Adachi. É mais um exemplo de como estes locais, imbuídos de lendas, também guardam tesouros artísticos e históricos. Definitivamente mais um segredo para quem explora a área. O rio e os santuários contam mesmo uma história. Contam, ligam as duas margens através do folclore e da memória. E já que estamos em santuários antigos e com arte, temos de falar do Santuário Ikawa de Toneri. Este é mesmo antigo, não é? Fundado por volta de 1200. Sim, Shouzian-tu é um dos pilares da comunidade, sem dúvida. Durante o período Edo, teve um papel muito importante. Era o Sochinju, o guardião principal. O guardião-geral. Isso. E não só de Toneri, também das aldeias vizinhas de Iria e até Yuma, que hoje já pertence a Soka, em Saitama. Era o centro espiritual de uma área considerável. Mas isso depois mudou, certo? Com a restauração Meiji. Exatamente. Em 1887, Meiji 20, houve uma reorganização administrativa e do sistema de santuários. Iria e Yuma estabeleceram os seus próprios santuários guardiões, e o Ikawa passou a ser só o guardião de Toneri. É interessante ver como as grandes mudanças nacionais afetam as coisas a nível tão local. Sem dúvida. Redefinem as comunidades, as fronteiras, as lealdades, mas o santuário em si é notável. O edifício. Sim, feito todo em madeira de kiaki, não é? Aquela zelkova japonesa. E com uma técnica especial, masame, que realça os veios da madeira. Mas o que parece ser mesmo o ponto alto são as esculturas. As esculturas do Ikawa. São outro tesouro. Também são propriedade cultural registada. E não são só decoração. São autênticas narrativas. O que é que se pode ver lá? Olha, há dragões, claro. Leões também, incluindo cenas mais ternurentas, tipo pais e filhos. Peónias muito trabalhadas. E cenas da mitologia? Li que tem o Susanoo a derrotar a serpente Yamata no Orochi? Sim. E também há Amaterasu a sair da caverna, Amanu Iwatu. É quase como ter um livro de mitologia japonesa esculpido ali, à nossa frente. Incrível. É como se a própria madeira contasse histórias. Precisamente. Funcionam como documentos históricos e artísticos em 3D, preservam a arte da época e também as crenças, as histórias importantes para aquela comunidade. Visitar o santuário é uma forma muito visual e direta de mergulhar nessa herança. Mais um segredo que vale bem a pena descobrir. Bem, já percorremos tantas camadas. A origem misteriosa do nome, a lenda do príncipe e o templo que a mantém viva, o parque moderno que esconde um castelo medieval, o rio com a sua lenda trágica e os santuários que se olham e este santuário Ikawa, antiquíssimo e cheio de arte. É impressionante pensar que tudo isto está em Toneri. E a história não acabou aí, claro. Houve uma transformação mais recente que mudou mesmo a cara da zona. Estás a falar da chegada da linha Nippori-Toneri em 2008. Exatamente. Li no artigo, acho que da Merckmal, que descrevia bem o impacto. Antes da linha, chamavam a zona uma ilha terrestre. A sério? Por ser difícil lá chegar. Sim, por falta de transportes públicos rápidos. A linha veio quebrar completamente esse isolamento. E o impacto foi grande, não foi? Enorme. Os tempos de viagem para o centro de Tóquio diminuíram drasticamente. O artigo dava o exemplo de ir para Hibiya. Passou de 50 para 40 minutos. Isso e os passos mensais ficaram mais baratos. Cerca de 6.000 ienes mais baratos, dizia a fonte. Faz diferença. Faz muita diferença. Tornou a área muito mais atrativa para viver. E não foi só para quem ia para o Tóquio. Ah, não? A rede de autocarros também foi repensada. Criaram ligações novas a partir da estação final, a tal Monumental Shinsui-koen, para cidades vizinhas em Saitama como Soka e Kawaguchi. Abriu a zona em várias direções, então. E, claro, isso vê-se na paisagem, imagino. Prédios novos... Sim, o complexo Toneri Danchi é um exemplo. Mais comércio também. É o processo clássico. Uma nova infraestrutura de transporte revitaliza uma área. Liga o passado ao presente. Exato. Conecta todas aquelas camadas históricas que falamos a um presente muito mais dinâmico, mais ligado à grande metrópole. Bem, que viagem fizemos por Toneri. Começamos só com uma pergunta sobre um nome numa linha de comboio. E acabamos em castelos, lendas e arte centenária. Exatamente. Descobrimos as várias hipóteses para o nome, a lenda do príncipe Shotoku no templo Genshoji, as ruínas do castelo por baixo do parque, a história triste da princesa Kinaga e do santuário Sua e a beleza antiga do santuário Ikawa. Mostra bem que, mesmo as áreas que nos parecem só residenciais ou periféricas, muitas vezes têm uma profundidade histórica e cultural incrível à espera.
Toneri é um ótimo exemplo disso. É verdade. E se calhar essa é a grande lição disto tudo. Se um nome numa estação nos levou a esta descoberta toda, Leva-nos a pensar, não é? Que outras histórias, que outras camadas, que outros segredos estarão escondidos nos sítios por onde passamos todos os dias, nos nossos próprios bairros. é uma boa pergunta. Talvez estejam só à espera que a gente desvie o olhar do telemóvel por um bocadinho e olhe em volta com mais atenção. Quem sabe o que podemos descobrir mesmo à porta de casa.